Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 15. 2 Samuel, capítulo 15. Amém? 2 Samuel 15, nós vamos ler até o versículo 18, para a gente entender o texto, amém? Em nome de Jesus. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por toda a tribo de Israel, dizendo: quando ouvires o som da trombeta, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém ia na sua simplicidade, porque não sabia daquele negócio. Também Absalão mandou ir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, de sua cidade, de Gilo, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. Tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o nosso rei, nosso senhor. Saiu o rei, e todos de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gade, passaram adiante do rei. Frisa só essa parte que vai ser o tema do nosso texto, que está no versículo 13, no versículo 14, na parte B, ao qual o rei Davi disse: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Pode se assentar dando glória a Deus no seu lugar. Mantenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar no nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus, a qual nos alimenta, nos encoraja, nos dá vida, nos dá ânimo, que abre os nossos olhos para continuarmos a nossa jornada nessa terra até o dia que Ele vem. Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor seja visto, conhecido e compreendido em cada coração aqui presente nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, uma das vontades mais comuns que existe em nós, em todo ser humano, né? Quando encontra um período de adversidade, uma adversidade na sua frente, uma situação difícil de vencer, ou algum obstáculo, alguma provação, alguma coisa que parece que vai ser impossível de resolver, uma das atitudes comuns de nós, humanos, no geral, eu digo, de tomarmos, de fazermos, é fugir.
é se esconder, é querer se proteger, correr para um lugar que esteja seguro, em que você não tenha que enfrentar os desafios que estão diante de você, ou a adversidade que vem contra você. Nós temos esse costume de querer fugir, escapar de muitas coisas que a vida nos oferece no dia a dia. E para nos sentirmos seguros, confortáveis, sem ter o trabalho de ter que encarar certas circunstâncias na nossa vida. E no mundo, nós sabemos que é dessa forma que funciona. Para nós, alguns que já vieram de lá, sabem como é o sistema, ou nós mesmos que não viemos, que nascemos no berço evangélico, mas sabem como que funciona, no mundo é dessa forma. As pessoas sempre buscam uma forma de fugir da realidade que ela tem que encarar. Vou dar um exemplo. Pessoas que se escondem nas drogas, pessoas que se escondem no cigarro, pessoas que se escondem num vício. Por quê? Porque aquilo ali substitui a preocupação, substitui uma mágoa, substitui uma tristeza. A gente já viu até essa frase, algumas pessoas dizer, olha, eu vou beber para me esquecer. Não é assim? Não dizem isso lá fora? Eu vou beber porque eu esqueço, eu vou afogar minhas mágoas, eu vou chorar, eu vou beber porque eu esqueço. Eu vou usar as drogas porque eu esqueço dos meus problemas, eu não consigo lidar com as minhas dificuldades. Então, aquele momento de êxtase faz ele esquecer da realidade que ele tem que encarar todos os dias, no seu dia a dia. E nós sabemos que esse refúgio que o homem encontra para poder esquecer dos seus problemas ou não enfrentar certas dificuldades na vida, eles passam. Porque por mais que você se refugia nos vícios, na droga ou no cigarro, aquele efeito uma hora vai passar. E novamente aquele adversário que você fugiu dele, se escondendo no vícios, vai estar lá te esperando novamente. E para a gente fugir dele novamente, o que a gente faz? Volta para o vício outra vez. E a nossa vida começa a virar um ciclo. E quando nós paramos para perceber, o nosso refúgio está destruindo a nós mesmos, está nos matando. O inimigo da nossa alma está lá nos matando. Porque estamos fugindo em direção errada. E na verdade, irmãos, humanamente falando, nós temos esse costume de procurar algo que sempre mantém a gente distraído. Você recebe uma má notícia, você quer distrair com alguma coisa para esquecer aquilo. Você faz isso ou é só eu aqui? Quero esquecer, não quero lembrar disso, não quero lembrar mais disso. A gente tem esse costume de fugir de certas coisas. Então, humanamente falando, tem gente que se distrai no celular, fica o dia inteiro no celular para poder esquecer de certas coisas. Gente que se distrai no jogo, eu vou jogar que eu vou esquecer dos meus problemas, das contas que estão chegando. A gente sempre tem que arrumar uma forma de querer distrair das coisas, da adversidade que vem sobre nós todos os dias, sobre a humanidade, sobre todos os homens dessa terra. Nós queremos um lugar de refúgio. E com a realidade que a gente está vivendo hoje, quem não gostaria de estar distante de tudo isso que está acontecendo no mundo? Né? Quem não já procurou lá no mapa um lugar onde não tem a pandemia e gostaria de estar morando ali? Eu queria estar aqui com a minha família. Quem nunca pensou isso? Quem não gostaria de fugir, de estar longe dessa situação que a gente está vivendo hoje? Todos nós. Todos nós temos esse desejo no nosso coração. Porque é um adversário que a gente não consegue vencer. É um adversário que está dominando. O salmista Davi, ele escreveu no Salmo 55, você não precisa de abrir, no versículo 6, ele disse algo muito importante. Ele falou o seguinte: quem me dera asas como a pomba, voaria e acharia pouso, fugiria para longe e ficaria no deserto. Houve um tempo na vida de Davi, irmãos, que ele queria fugir. Que ele queria, como ele falou, ele queria ter asas como a pomba, voar para longe, sumir e ficar no deserto isolado. E ali ele ia encontrar refúgio, socorro, descanso. Quem aqui nunca disse isso? Que vontade de fugir, que vontade de sumir. Eu quero sumir. Não é assim que a gente fala? Se eu pudesse eu sumia. Quem aqui não teve esse desejo? Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, disse isso, quanto mais nós. Mas a gente entende, conforme o desenvolver da nossa vida cristã, conforme a gente vai caminhando com Deus, a gente passa a entender que Deus, Ele não tira a gente de certos conflitos. Deus não tira a gente de certas adversidades. Deus não tira a gente de certas situações. Muito pelo contrário, Ele te livra lá dentro para que você possa aprender. Deus deu livramento para homens dentro da fornalha de fogo. Ali Ele trouxe refrigério. Deus, Ele acalmou o mar quando os discípulos estavam no meio do mar. Ele não pegou um barquinho, tirou eles do mar e colocou na areia, não. Foi no meio ali do mar, da tempestade, no meio da ventania, que Deus enviou o livramento para o seu povo. Porque o pensamento de Deus não é o que a gente pensa.
A nossa vontade, o nosso desejo humano é fugir das adversidades, é fugir dos desafios que aparecem para nós. Mas na visão de Deus, não. Você vai passar ali. Você vai andar no vale. Você vai passar no deserto. Você vai entrar na fornalha de fogo. Você vai ser lançado na cova dos leões. O mar, as tempestades vão soprar contra a sua vida. Eu não vou te tirar de lá. Mas eu vou te dar livramento lá dentro. É ali que ele nos livra. Não sei se você já viu aquele filme que chama No Olho do Furacão, né? Tá tudo lá quebrando. E lá dentro tá a resposta. Então assim, é assim que Deus age com a gente. É dessa forma que Deus tem trabalhado nos nossos corações. Ele não vai impedir que os ventos e a tempestade venham até nós. Mas Ele vai trazer livramento para nós em meio a qualquer caos, em meio a qualquer circunstância. E nesse capítulo que nós lemos aqui, para a gente entender, eu vou resumir. Aqui fala que Absalão, um dos filhos de Davi, ele começa a desejar ser rei no lugar do seu pai. Então ele começa a cativar as pessoas com seus conselhos, bons conselhos, começa a conquistar o coração de muita gente, mas a intenção dele era se tornar o rei de Israel. E chega um tempo que ele fala para o seu pai, ô Davi, né, para a gente entender, Davi, pai, eu preciso de cumprir um voto que eu fiz com o Senhor lá na cidade e tal. O Senhor deixa eu ir? O pai dele deixa ele ir. Não, pode ir, vai sim. Só que ele juntou alguns homens para ir com ele até essa cidade, só que a intenção do coração de Absalão era cativar aqueles homens, aqueles soldados para si, para que quando ele chegasse em Hebrom, ele fosse proclamado o novo rei. E assim foi aqueles soldados na sua simplicidade. E quando chega lá, Salomão fala, quando a trombeta tocar, vocês vão gritar que agora Absalão reina. E assim foi, aqueles homens seguiram, e houve esse plano de Absalão deu certo, e a trombeta se tocou, e Absalão, segundo a sua própria vontade, foi erguido o rei de Jerusalém. Davi não sabia de nada. Estava lá no seu palácio tranquilo. Só que a notícia chegou para ele. Olha, agora o novo rei não é o Senhor, não. É Absalão. E algo que me chamou muita atenção foi que quando Davi ouviu essa notícia, sabe qual foi a reação dele? Ele disse o seguinte, levanta e vamos fugir depressa. Versículo de número 14, que eu disse que era para a gente prestar bastante atenção. Davi vira para os seus homens e fala, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair. O desejo do coração de Davi era fugir do seu próprio filho. Era deixar a cidade, tudo lá, e sair correndo. Para evitar um conflito, para evitar uma guerra, para evitar uma morte, para evitar desentendimento. Davi, ele se levanta e sai. Deixa, junta ali com os seus homens e sai. E Davi, então, continua ali a sua fuga. Ele começa a sair da cidade, levando os seus soldados com eles. E nessa caminhada, nessa direção que Davi foi tomando, porque quando ele saiu de Jerusalém, ele não sabia para onde ia. Ele simplesmente quis fugir. Eu vou sair, vou seguir caminho, não sei para onde que eu vou. Se bem que se a gente continuar fazendo a leitura, a palavra vai dizer que ele foi para Manaim, uma terra. Mas quando Davi saiu de lá, ele não sabia para onde ele ia. E nessa caminhada ali, ele encontrou amigos, ele encontrou pessoas que seguiram a ele encontrou pessoas que o apoiaram, ele encontrou pessoas fiéis, mas também nessa caminhada, irmãos, ele encontrou inimigos. Pessoas que apedrejaram, pessoas que o amaldiçoaram, pessoas que riram da sua saída, pessoas que zombaram, pessoas que perseguiram ele em toda a caminhada até ele chegar onde ele tinha que chegar, amaldiçoando a vida dele. Se você olhar no capítulo 16, acompanha comigo aí na sua Bíblia, diz o seguinte, no versículo 5 do capítulo 16, a Bíblia fala assim, que nessa caminhada que Davi estava fazendo, chegou ao rei Davi um homem da família da casa de Saul, que era o antigo rei antes dele, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, homem de sangue, homem de Belial, ou seja, homem maldoso, homem cruel, homem inútil. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Irmãos, pensa, Davi,
Um rei que ganhou várias vitórias, que destruiu o gigante, que conquistou o exército, que fez uma nação. Um homem segundo o coração de Deus, agora numa postura de um fugitivo, fugindo, humilhado, apedrejado, zombado, perseguido, cheio de inimigo. Olha só como que a vida dele vira assim de cabeça para baixo. Nós lembramos até de alguém quando nós falamos que Davi foi apedrejado, humilhado, desprezado, até mesmo por aqueles que estavam próximos a ele. Lembramos de Cristo, que passou também pelo mesmo problema. E eu fiquei pensando, meu Deus, para onde que Davi foi? O que será que passava na cabeça de Davi nessa fuga, nesse desejo de sair, de deixar as suas obrigações, de deixar o seu povo, de deixar as suas administrações, o seu reino lá e fugir? O que estava passando na cabeça dele? Para onde que Davi ia fugir? Para onde que ele ia ir? Qual que era a intenção de Davi de fugir do seu filho? O que será que ele arrumou nesse tempo? Porque toda vez que Davi passava por uma situação na sua vida, seja de vitória, seja de derrota, seja em pecar, seja em errar, seja em acertar, Davi sempre escrevia algo, Davi sempre aprendia uma lição nas fases da vida que ele passava. E eu fiquei, Deus, o que será que Davi fez? O que será que ele deixou escrito para que a gente pudesse aprender quando isso acontece com a gente? Quando às vezes o desejo do nosso coração é fugir de uma adversidade, é não querer resolver, é querer procurar um lugar de refúgio, um lugar onde o mal não vai nos alcançar, um lugar onde a notícia ruim não vai chegar, um lugar onde você vai estar seguro e confortável. Mas e aí, o que a gente faz quando a gente não tem esse lugar? Para onde a gente vai? Para onde nós buscamos refúgio? E para onde Davi foi? E eu entendi aqui, irmãos, Davi fugiu de seu filho Absalão, mas ele foi para a presença de Deus. Ele saiu da presença do seu filho, mas ele não saiu da presença de Deus. E nós vamos ver, mais à frente, nós não vamos ler agora, que Davi, ele compôs um salmo, que é o Salmo de número 3, nós vamos ler depois, que é justamente na época que ele fugiu do seu filho Absalão. Davi falou com Deus. Davi buscou a Deus no meio da sua adversidade. Davi buscou a Deus quando parecia que para ele tudo estava impossível. Parecia que para ele não tinha mais solução. Em vez dele fugir do problema, não. Ele foi buscar ao Senhor. E isso é uma lição muito importante para nós, porque é diferente de muita fuga que a gente faz, né? Às vezes nós queremos criar o nosso lugar de refúgio, nós queremos fazer o nosso lugar de proteção, a gente quer fazer o nosso lugar de isolamento. Eu quero ficar aqui quietinho no meu canto, não quero fazer nada, tudo, aqui eu estou seguro, aqui eu estou confortável. Mas acaba que aquele lugar que a gente mesmo cria com a nossa própria força, irmãos, passa a ser um lugar de opressão, passa a ser um lugar de tormenta. Nós temos o exemplo de Elias. Quando Jezabel disse que ia matar o profeta Elias, Elias fugiu para a caverna. E Deus foi lá falar com Elias: ô Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí. Você não está sozinho não. Volta. Elias fez o seu lugar de refúgio. Elias quis construir a sua própria proteção. E não é assim que Deus trata com a gente. E não vai ser. Embora se a gente pudesse ter um lugar, né, um oásis, um spa para poder passar ali 1 mês, 2 meses e esquecer de tudo que está acontecendo aqui fora, irmão, a gente ia. Mas Deus não trata assim com a gente. Deus quer nos amadurecer. Deus quer formar em nós um caráter forte de Cristo. Deus quer nos dar resistência, irmãos. Por isso, a gente não pode ficar fugindo das adversidades que a vida vai nos dar. E não é só para nós cristãos, não. A vida, ela dá dificuldade, adversidade, o dia mau chega para todo mundo. O dia da aflição vem para todo mundo. No mundo nós vamos ter aflição. A Bíblia não falou que nós estamos isentos de aflição. A Bíblia não fala isso. Nós vamos passar. Mas vai passar com quem? No seu refúgio próprio? Ou você vai passar com Deus? Essa é a diferença. Não é o lugar onde você está, mas sim quem você está levando dentro de você. É isso que faz toda a diferença. Não é o lugar, não é o ambiente, é quem está dentro de você, a determinação que está dentro de você, quem move em você. É isso que vai mudar toda a sua história, irmãos. Não é o ambiente. Quem dera se a gente pudesse estar num ambiente onde tudo fosse perfeito. Aqui na Terra não existe. Não existe. Então, se a gente for procurar isso, nós vamos correr atrás disso em vão, correr atrás do vento. É você. O ambiente perfeito, o lugar de refúgio, o lugar de refrigério, Deus vai colocar dentro de você, na sua alma, no seu coração, no seu espírito. Por que eu falo que não é o ambiente? Porque
Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, aonde que eles estavam? Paraíso, eles estavam no jardim. Tinha um lugar melhor? O melhor lugar do mundo. Eles estavam lá. E ali, naquele lugar, eles pecaram contra Deus. É o lugar que faz a diferença? Não, porque eles erraram dentro do jardim. E para piorar a situação, a Bíblia diz que quando eles ouviram a voz de Deus, o que eles fizeram? Se esconderam. Eles fugiram. Aquela voz que vinha todas ao final de tarde para poder conversar, para poder ensinar, para poder mostrar a sua grandeza, a sua maravilha para Adão e para Eva todos os dias. Agora, quando ele escuta Deus chamando Adão, Eva, aquela voz soou ao ouvido deles como alguém que viria para condenar, como alguém que viria para julgá-lo, para matá-los. Já não era mais uma voz de conforto e de consolo, era uma voz de morte aos ouvidos de Adão e de Eva. E eles estavam no melhor lugar do mundo. Como nós já falamos aqui, talvez se eles tivessem gritado ao Senhor, ou corrido para o Senhor, talvez a consequência que hoje nós vivemos também seria outra. Mas eles preferiram fugir, se esconder, achando que aquilo seria a solução. E na verdade não é. Fazemos caminhos, como diz em Provérbios, que aos nossos olhos parecem ser caminho de paz, de bênção, mas na verdade nos leva à tormenta, nos leva à morte, nos leva a estar distante do Senhor. Jonas é um outro exemplo também, que a Bíblia fala que quando Deus chama Jonas para poder pregar em Nínive, Jonas se prontifica para fugir de Deus e não para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Jonas, vai pregar em Nínive? Tá bom. Cascou? Fora. E a gente vê o atraso na vida de Jonas, tem que ser engolido por peixe, aí vai, dá serviço pro pessoal do barco, aí tem que jogar ele fora, tem que jogar a carga fora, e tem Pedro. Quando fugimos de Deus, quando fugimos de uma responsabilidade que temos com Ele, de um compromisso fiel com Ele, irmãos, a nossa vida atrasa. A gente não cresce, a gente fica criança na fé. A gente é crente velho, desculpa a expressão, mas ainda é criança. Porque quando a adversidade vem, fugimos. Quando a dificuldade vem, eu quero ir embora. Não consegue resistir, não consegue encarar, não consegue falar, Deus é comigo, eu vou, não expressa confiança, mas medo. Nós vamos aprender o que Davi vai nos ensinar aqui no Salmo 3 ainda. Então, as adversidades que vêm sobre nós é para te amadurecer, irmão. É para te fazer uma pessoa melhor. É para te dar resistência. É para moldar, esse caráter seu, meu, nosso. Por isso que nós devemos nos alegrar nas tribulações, nas aflições, porque quando você passa pelo fogo, quando você passa pelas provações da vida, Deus está moldando o seu caráter. Deus está trabalhando no seu caráter. Você já percebeu? Aquela pessoa que sempre vence na vida, sempre quer estar por cima, sempre quer sair vitorioso. Quando ela erra, quando ela falha, parece que ela se descontrola de tudo. Não quero mais estar, não acabou, chega para mim, não sei. Ela larga tudo porque não está treinada a lidar com a derrota. E eu vou falar para você, a vida de crente, a nossa vida de cristão, não é só vitória não. A gente fala, né, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Amém, é sim, com Cristo nós vencemos. Mas a nossa vida também, na nossa história, na nossa caminhada, também tem derrota. Você precisa aprender a perder para ser humilde também. Você precisa aprender a perder para poder buscar a Deus. Você precisa aprender a renunciar para poder entrar no reino do céu. Davi não ganhou todas as guerras que ele foi, não. Davi também perdeu guerras. E nem por isso deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Perder faz parte também da modelagem do nosso caráter. Temos que aprender a perder. Até mesmo para tratar com o nosso próprio orgulho. De achar que sempre temos que vencer. Na dor, na tristeza, na vitória ou na derrota, somos de Jesus, irmãos. Perder nessa terra, preocupa não. Perde aqui, mas ganha lá. Perde aqui, mas a sua coroa está reservada lá. Talvez você não vai ter a fama que os famosos têm nessa terra. Você não precisa de fama desse mundo. A fama que você precisa é Deus te conhecer. Se ninguém aqui souber quem é você,
Se ninguém aqui souber dos seus status, da sua vida, daquilo que você fez ou você deixou de fazer, não se preocupa não. Agora, se Deus sabe, se você é famoso no céu, aí você vai ser uma estrela a brilhar lá. Então, irmãos, esse é o nosso foco. Davi, como rei, ele poderia ter batido o pé. Não, quem é o rei aqui sou eu. O Senhor me ungiu para ser rei. Olha a postura de um homem segundo o coração de Deus. Tchau, vou embora. E o cara amaldiçoa ainda. Um dos soldados fala para ele: quer que a gente corta a cabeça desse homem, rei? Ele: não, deixa ele. Se o Senhor falou para ele me amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Quem sabe o Senhor vai ouvir ele e vai ter misericórdia de mim. Foi isso que o rei falou, irmãos. O rei de Israel, vitorioso em tantas guerras, abaixa a cabeça e sai. E vai embora. E deixa. Olha a postura de um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Davi não estava importando com esse mundo, não. Davi não estava construindo um palácio nessa terra, não. Assim também é a nossa vida. A gente constrói casa aqui, tem carro, as coisas, porque precisa. Mas a nossa verdadeira construção é na glória, é no céu. É lá onde o Senhor está. E na verdade nem é você que constrói, é Ele que está preparando para nós. É só a sua atitude aqui, você só tem que agir segundo o coração de Deus para garantir a sua entrada no reino dos céus. Então, para onde nós vamos? Quando a adversidade vem, quando as coisas ficam difíceis para você, você vai fugir para quê? Se é a oportunidade que você tem de ficar forte. A palavra diz que se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, a sua força é pequena. Você não consegue resistir se você demonstra fraqueza. Nós não devemos fugir não, irmãos. A Bíblia fala, foge da aparência do mal. Sim, mas tem coisas na nossa vida que não dá para fugir. Quando a tempestade vem, você não tem como fugir, porque ela vai vir. Quando os rios transbordar, não tem como fugir, porque eles vão transbordar. Mas os seus pés estão na rocha, você não vai ser abalado. Isso é que a palavra traz aos nossos corações hoje. Para onde você está querendo ir? Aonde você está construindo a sua cidade de refúgio? É na presença do Senhor? Ou você mesmo está fazendo a sua própria caverna? Querendo ficar quietinho lá? Deus está te mandando sair. Saia, confia, expresse a sua fé. Amém? Quando você foge de Deus, ou dos desafios dos dias, ou das aflições, das provações, como eu falei, você atrasa o seu crescimento. Agora, quando você corre para Deus, nos momentos de adversidade, de dificuldade, como diz no Salmo 91, quando você abriga ali sobre a sombra das suas asas, irmãos, você está seguro. Sabe por quê? Esse Salmo 91, ele diz o seguinte, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não temerá o pavor noturno, ele não temerá a seta que voa à noite, ele não temerá quando os inimigos vierem. Ou seja, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, você está sobre a sombra do Altíssimo. O pavor noturno vai vir? Vai. As setas que voam durante o meio-dia vai vir? Vai. Os inimigos virão? Vai. Mas ele não temerá porque ele está sobre a sombra do Altíssimo. A palavra não está nos poupando de nada, mas está nos garantindo uma proteção, uma segurança que vem de Deus. E é assim que a gente tem que viver. É nessa fé. É nessa fé. Eu acredito, eu confio, eu morro na guerra, mas não saio da guerra. Eu fico na guerra até morrer. Pode ficar até meu esqueleto seco, eu seco na guerra, mas eu não saio da guerra. É isso. Isso é ser valente, isso é confiar em Deus, isso é acreditar em Deus. Sabe por quê, irmãos? Acreditar naquilo que você vê, fazer aquilo que é fácil de fazer, sabe? Fugir de problemas é muito fácil. Agora encarar o problema é para poucos. Seja ousado. É assim que o seu testemunho vai brilhar. Quando você mostrar para o mundo que você faz diferente dele. O mundo foge. O mundo busca as bebidas. O mundo busca as drogas. O mundo busca os vícios para se esconder. Você se esconde no Senhor. Você busca o Senhor. Você não busca as coisas artificiais e passageiras desse mundo, mas você busca aquilo que é eterno, aquilo que te garante que você vai sair bem de qualquer situação. E mesmo que se morrer na situação também, irmãos, é para a glória de Deus também. Muitos profetas, homens de Deus, morreram sem ver o Messias, a promessa, os sonhos, o desejo dele era ver o Messias vindo sobre essa terra. Morreram sem ver a promessa se cumprir, mas morreram em Cristo. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão, no nome de Jesus. Amém? Vamos abrir no Salmo de número 3 para a gente entender. Salmo de número 3.
Amém? Olha só o título desse salmo. Confiança em Deus na adversidade. O título aí por baixo, subtítulo. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Então, quando Davi saiu ali da presença do seu filho, ele escreveu um salmo. Ele aprendeu algo e deixou aqui para nós, para que a gente também possa aprender como lidar em certas situações da nossa vida. Ele fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem, de mim não há em Deus salvação para ele. Alguém diz isso ao seu respeito? Tem jeito não, viu, Jaqueline? Não tem salvação lá não. Seu pai, sua casa, tem jeito não. Não tem. São muitos que falam isso, né? Ah, para você, fulano, não tem jeito também não. Tem jeito não. Ou então você mesmo vê com seus olhos carnais, porque às vezes o homem carnal está dominando, né? Aí a gente olha com os olhos carnais e fala, não tem jeito. A gente esquece que serve um Deus do impossível. Irmãos, para Deus fazer uma coisa impossível, o problema também tem que ser impossível, não é verdade? Aquele leproso, quando ele foi encontrar Jesus, ele não podia nem sequer chegar perto de Jesus, porque era proibido, ele devia estar isolado, longe. Ele ousou fazer uma coisa que era impossível, proibido. Eu vou me aproximar dele e vou ser curado. E foi curado. Então, irmão, você quer que algo impossível aconteça? Você tem que estar diante do impossível também. Você quer que algo impossível aconteça na sua vida, mas você está diante daquilo que é tão fácil de você mesmo fazer? Mas quando é o impossível que chega diante da gente, fala, vou correr, não vou confiar. E não é assim. Se você quer viver o impossível sobrenatural, você tem que bater de frente com as coisas que são impossíveis. Está entendendo aí? Amém? Olha só. E ele diz, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E o que ele respondeu? Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Ele fala, Deus, muitos falam, mas o Senhor é o meu escudo. Muitos dizem, mas o Senhor é quem me exalta. Muitos dizem, mas o meu conforto vem do Senhor. Olha só, são muitos. Mas ele confiou em um, somente um era o suficiente para fazer calar todos os muitos que ele ouviu falar sobre a vida dele. Muitos. Confia no Senhor. E no versículo 4 ele diz, com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Entendemos que Davi foi para um lugar clamar ao Senhor. Ele não saiu da presença do seu filho para poder fazer um outro plano, para poder se esconder somente. Ele foi para a presença do Senhor. Aprenda a ir à presença do Senhor. Aprenda, quando a adversidade bater na sua porta, fecha a porta, mas vai ajoelhar e falar com Deus em secreto, que Ele vai te ouvir. Aprenda a fazer isso. E no versículo 5 diz, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Irmãos, imagina um pai fugindo de um filho que queria o matar. Imagina um pai largando a sua nação lá para trás e ainda falar que deita e pega no sono. A gente não dorme nem quando o boleto chega atrasado, a gente perde o sono, não é verdade? A gente não dorme quando o carro estraga, a gente não dorme quando a gente tem um amigo, um parente passando mal, a gente perde o sono, a gente não dorme quando chega uma notícia ruim, a gente fica preocupado. Davi dormiu quando o seu filho queria tomar o seu lugar, quando ele fugiu da cidade. Ele fala, deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O que está tirando o seu sono? Hein? É uma adversidade igual a de Davi? Ah, pastor, eu acho que a minha situação está um pouquinho pior. Mas a sua segurança está em quem? Está em Deus? Fala com Deus, como eu já aprendi. Fala com Deus. Põe sua cabeça no travesseiro, vira para o lado e dorme. E descansa, porque é Ele que vai trabalhar por você. Na história, se você continuar a ler, Davi voltou. Davi voltou para o seu reino, porque o seu filho havia morrido. É um final triste, mas Davi não precisou de fazer nada para poder matar o seu filho. Mesmo porque ele não queria matar o seu filho. Ele pediu para que a vida dele fosse poupada. Mas Davi voltou para o seu reino, porque até mesmo o povo da sociedade chamou Davi de volta. Então, irmãos, descansa em Deus. É Ele que vai trabalhar por você.
Você precisa expressar essa fé. Não é para mim, é para Ele. Essa confiança você tem que mostrar para Deus, para que Ele possa fazer ao seu favor, em nome de Jesus Cristo. Olha só o que ele fala no versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos de todos os meus inimigos, e os ímpios quebram os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Ele diz o seguinte: não temerei, não tenho medo. É assim, tem que ser muito corajoso, né? Diante de uma perseguição, diante de uma situação tão triste, ainda dizer que não tem medo. É muita confiança em Deus. A gente precisa desenvolver isso dentro de nós, enquanto é tempo. A gente precisa amadurecer essa fé dentro de nós, para a gente não ser menino, para a gente suportar mais o dia da provação, para a gente suportar mais o dia da aflição, o dia mau que sempre vem. Nós vamos passar, irmão, tudo vai passar. E se a gente passar com Cristo, melhor vai ser para nós. Então vamos passar? Vamos passar com Jesus. Vamos passar com Cristo, porque nele é garantia de vitória. Se a gente perder aqui, a gente ganha lá. É isso que a gente tem que entender. A gente não tem que preocupar com um testemunho de vitória somente nessa terra, mas com um testemunho, um anseio de vitória quando nós formos encontrar com Ele na glória. Lá é a nossa recompensa, não é aqui. Aqui somos peregrinos. Estamos aqui só para testemunhar a Cristo, para fazer a vontade dEle. Lá realmente vai ser a nossa vida, a nossa história, a continuidade da nossa história. Então descansa no Senhor, confia em Deus, procura um lugar de refúgio onde você não vai ser afastado da presença do Senhor. Não faça você mesmo a sua própria caverna, o seu próprio lugar de refúgio, mas vá para a presença dEle, vá para a oração, vá para a leitura da Bíblia. Pastor, mas eu errei, são tantas falhas que eu tenho cometido. Adão e Eva também errou, irmãos, também pecou. O problema é esse, que a pessoa peca, a pessoa erra, e ela fala assim: tchau, vou sair. Deus não me ama mais, não sirvo mais. E acaba seguindo outros caminhos e se distancia ainda mais de Deus. Ela busca o seu próprio refúgio, achando que aquilo ali vai trazer um alívio ou uma consciência mais limpa em relação às coisas de Deus. E na verdade não é, ela se afasta, ela se suja mais. O segredo é correr para Deus. É ir aonde Ele está. É o buscar. É dentro da sua casa, no seu coração, é quando você está andando, seja o lugar que for, Ele está em todos os lugares se você o clamar e o buscar. Então vamos aprender a correr para esse lugar de abrigo, esse lugar onde o mal não pode entrar, onde a praga não chega, os seus inimigos caem à sua direita, caem à sua esquerda, mas você não é atingido. Nesse lugar, irmãos, que o Senhor nos chama para estar, você não precisa nem de usar a sua máscara. Você pode tirar a sua máscara. Você não precisa de passar álcool gel na mão. Lá você pode chorar, você pode cuspir, você pode rolar no chão. Lá não tem barreiras, não tem restrições para que você possa falar com Ele. Ele está chamando a gente. Vinde, vinde, vinde. Tira a sua máscara nesse lugar, fala com Ele. Amém? Que você encontre o Senhor todos os dias da sua vida. E quando a adversidade chegar, o dia ruim chegar, ou já chegou para você, ou você está vivendo há tanto tempo, corre para Deus, faz como Davi. O Senhor é o meu escudo, é a minha força para vencer. Eu não temerei, eu vou passar, porque o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, amém?